pouco mais em pé, vamos abrir as Escrituras, Mateus capítulo de número 24. Então hoje é a primeira mensagem de 4 mensagens que nós vamos trazer para os irmãos nessas próximas quintas-feiras. Então Mateus capítulo 24, hoje nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 14. Mateus 24, de 1 a 14. Esperar que todos os irmãos encontrem. Ok? Amém? Diz assim o texto da palavra de Deus. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos e lhe mostraram as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, e em particular lhe perguntaram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome e dirão: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede e não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim é o salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Amém? Até aqui, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por esta noite. Louvamos o teu nome, Senhor, porque a tua palavra é viva e nós cantamos aqui, Pai querido. Cantamos sobre a fé, pela fé no Filho de Deus, em Jesus, e cantamos sobre este nome, o nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. E é ao nome de Jesus, Pai querido, que nós nos dobramos e reunimos-nos para te adorar e engrandecer o teu nome e ser ministrados pelo teu Espírito Santo. Então fala aos nossos corações, ministra-nos, Pai querido, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua glória, pela tua unção. Senhor, precisamos neste tempo, mais do que nunca, como sempre precisamos, mas neste tempo mais do que nunca, precisamos ouvir a tua voz clara e nitidamente. Então, Senhor Deus, que os nossos ouvidos não estejam tampados, que nós não estejamos, Senhor Deus, distraídos com os barulhos desta vida, que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, que os nossos olhos não estejam distraídos com as cenas desta vida. Pai, que a nossa mente e o nosso coração estejam completamente controlados pelo teu Espírito Santo, a fim de que nós possamos viver o teu propósito e cumprir o teu querer. Em nome de Jesus oramos, certos de que o Senhor está nos ministrando. Eu sou apenas ferramenta do Senhor, eu sou o canal. O Senhor é quem ministra. Tu és o nosso ministrante, Espírito Santo. Tu és aquele que ensina, tu és aquele que conforta, que consola, que intercede, aquele que lembra todas as coisas. Então a tua unção é o que queremos esta noite, porque a tua unção nos capacita e nos ensina todas as coisas.
Em nome de Jesus oramos. Amém. Pode sentar. Aproximadamente no ano 70, o governador romano na região da Judéia, mais especificamente em Jerusalém, não mais conseguia evitar o fervor dos judeus e de muitos partidos que existiam naquela época, partidos estes religiosos e também políticos, e eles queriam tomar de volta a sua nação, e o imperador, sabendo que o governador não mais conseguia conter os ânimos da população judaica, mandou o general Tito até Jerusalém, com a autorização de matar, destruir e aniquilar com todo aquele que se levantava contra o poder do Império Romano. Foi então que no ano 70 o imperador Tito invade Jerusalém, matando não somente judeus, mas judeus e cristãos, entrando no templo e derrubando todo o templo que era o orgulho nacional dos judeus, que era para eles a certeza ou talvez a esperança da manifestação de Deus para eles. E então, após a destruição do templo no ano 70, muitos judeus fogem para diversas partes do mundo, bem como os cristãos também começam a fugir. E eu creio que, como cristão, eles não fugiam, mas dentro de um propósito de Deus, ele dispersou os cristãos para que a mensagem de salvação, a mensagem do reino pudesse alcançar todas as nações. E uma coisa que nós aprendemos quando nós fazemos a escola de preparação missionária do pastor Marcos Scott, é que se nós não cumprirmos Atos 1:8, Deus levanta para nós Atos 8:1. O que diz em Atos 1:8? Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, nós recebemos a unção do Espírito Santo para levarmos a mensagem de salvação a todos os povos. Mas quando nós não fazemos isso e nos acomodamos, o que Deus faz? Levanta Atos 8:1. E levantou-se uma grande perseguição em Jerusalém, a ponto dos cristãos terem que fugir por todas as regiões. E aí onde eles foram pregar em Antioquia, e assim foram indo e alcançando outros povos e outras nações. Então, eu vejo que toda perseguição, eu vejo que tudo o que aconteceu na história que tem a ver com o povo de Deus, a saber, os judeus e também com os cristãos após a vinda de Cristo, após a nova aliança, tudo está dentro do propósito eterno de Deus. Deus não perdeu o controle de nada, queridas e queridos. Deus continua governando soberanamente em seu trono. Ele sabe todas as coisas, e a Bíblia diz que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Que os nossos dias estão escritos no livro do Senhor. Então, eu acho interessante quando as pessoas falam para mim assim: pastor, eu tenho medo de ler o Apocalipse. E eu pergunto: por que você tem medo de ler o Apocalipse? Porque é difícil de entender, né? E tem umas coisas lá que causam meio pavor na gente. Eu falei assim: eu acho que você tem medo de ler o livro de Apocalipse, porque você andou lendo ou assistindo muitos filmes do Tim LaHaye. Só pode. Aqueles filmes do Tim LaHaye, uns filmes trágicos, né? Deixados para trás. E aí as pessoas assistem esses filmes que pouco tem a ver com a revelação bíblica. Usa-se o texto bíblico, se faz uma alegoria dos fins dos tempos,
mas pouco tem a ver com a revelação bíblica de fato, pouco tem a ver com a igreja de Jesus, e aí as pessoas ficam alarmadas, ficam com medo. E muitos cristãos com medo do fim do mundo. A pergunta que eu faço é: que fim do mundo? Eu não vejo a Bíblia falando sobre o fim do mundo. Eu vejo a Bíblia falando sobre o fim dos tempos. E o que significa esse fim dos tempos na Bíblia? Dentro do estudo escatológico, fim dos tempos é o fim do tempo dado por Deus para a humanidade viver aqui na terra, ser alvo da revelação de Deus em Cristo Jesus, e tendo a possibilidade de receber Jesus como seu único, suficiente e absoluto Salvador, para viver e desfrutar da eternidade, da vida eterna, ao lado do Criador. Essa oportunidade vai acabar. Então, é o fim dos tempos. Quais tempos? Tempo da misericórdia e da graça de Deus, que é possível ao homem. Então, quando nós olhamos para esse texto, ou os textos que começam aqui em Mateus 24 e vão a Mateus 25, que são ensinamentos e parábolas acerca do fim de todas as coisas, do fim dos tempos, Jesus ele inicia essa fala a partir de uma admiração dos discípulos e posteriormente a partir de uma pergunta dos discípulos. Por isso que é claro que esse texto de Mateus 24 e 25, ele nos dão evidências e apontamentos de como será o fim dos tempos. E talvez algumas pessoas elas conseguem dicotomizar o versículo 1 e 2 do 3 adiante, mas o versículo 1 e 2, versículo 1 e 2 do capítulo 24, eles estão estreitamente ligados ao propósito de Cristo de falar sobre esse preparo que temos que ter sobre os últimos dias nessa terra. Veja, Jesus ele sai do templo, talvez o último dia que ele foi no templo, o último dia que ele foi prestar um culto dentro da aliança judaica, da velha aliança. Talvez foi a última vez que Jesus pisou no templo antes de sua morte e sua ressurreição. E quando ele sai do templo, e esse templo construído por Herodes o Grande já é o terceiro templo. O primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor. Depois Zorobabel constrói um outro templo que é destruído no confronto dos Macabeus. E aí, por volta do ano 100, quando o imperador romano estabelece a paz entre os povos, desde que esses povos pagassem os impostos e fossem sujeitos ao governo de Roma, permitiu que Herodes o Grande reconstruísse esse templo, e esse templo foi reconstruído com muito cuidado, com muito esmero, para que se tornasse um belo templo que fosse orgulho dos hebreus, orgulho dos judeus. Então ele era muito bonito, portas grandes de madeira maciça, as paredes de pedra calcário enormes, todas as pedras esculpidas com os querubins e coisa fenomenal, o templo. E então, saindo do templo, os discípulos olham para Jesus e eles admirados. Talvez, conjecturando, nas minhas palavras, eles olharam para Jesus e falaram assim: Jesus, olha, nosso templo é bonito, hein? Ah, que templo massa que a gente tem, Jesus. Ó, Jesus, religião nenhuma outra aí, ó, tem um templo bonito igual ao nosso. Então Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, em verdade eu vos digo que não vai ficar pedra sobre pedra.
isso que vocês estão vendo aí vai virar ruína. Talvez essa palavra de Jesus gerou um ponto de interrogação na cabeça dos discípulos. E aí, saindo dali, eles vão para o Monte das Oliveiras, fazer o que Jesus habitualmente fazia e gostava de fazer, que é orar. E ali, em secreto, eles, no momento íntimo deles, Jesus e seus discípulos, eles falam com Jesus: Jesus, sabe aquilo que o Senhor falou lá, quando a gente saiu do templo? Senhor, parece-nos que aquilo lá tem a ver com o fim dos tempos, o fim das coisas. Aí, quando que vai ser isso? E eles ficam curiosos para saber quando é que aquele templo seria destruído. Essa é a ideia muito terrena dos discípulos. E parece-me que essa ideia de um cataclisma mundial é uma ideia que tomou conta da mente imaginativa dos cristãos modernos também. Talvez por assistir muitos dos filmes do Tim LaHaye. Não sei. Mas eles criaram isso na mente deles. Vai haver uma guerra. Vai existir uma guerra. Entenda, irmãos, eu não estou dizendo que isso não vai acontecer, porque a Bíblia diz que vai acontecer. Mas eu quero elucidar na mente dos irmãos que existem evidências que precisam ser mais percebidas e notadas por nós do que coisas que talvez são apenas barulhos para tirar a nossa atenção daquilo que de fato está acontecendo. Então, eles perguntam: Jesus, e aí, como é que vai ser? E quanto que vai ser tudo isso que o Senhor falou? Quanto que vai destruir o templo? Quanto que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Quanto que o Senhor vai se assentar no teu trono? Afinal de contas, Tiago e João, eles queriam um sentar à direita e outro à esquerda. Talvez o interesse deles fosse muito humano. Então Jesus, ele passa a falar para os discípulos que algumas coisas aconteceriam antes do fim. Algumas coisas seriam notadas antes do fim. E então eu quero, nesse dia, hoje, eu quero falar aqui de algumas evidências, nesse pequeno trecho que lemos, que apontam para o fim. A primeira evidência que nós vemos aqui é que Jesus, ele desfaz o ídolo que mora dentro dos discípulos. O que vai acontecer e o que tem que acontecer em nós e na igreja, que é a evidência do fim, é os ídolos começarem a cair dentro de nós. Porque veja, os discípulos, eles olham para Jesus no versículo 1 e 2 e saindo, eles se admiram com aquilo ali. E nós vivemos num tempo em que nós condenamos aqueles que nós chamamos de idólatras por causa das imagens esculpidas, feitas de gesso, de madeira, de ouro, seja do que lá for, mas a igreja evangélica brasileira, e não por que não dizer mundial, há muito tempo vem permitindo que ídolos sejam construídos em seus corações. Quais são os ídolos? A própria denominação, por exemplo. Porque, irmãos, eu já falei aqui e falo outra vez. Eu sou batista, sim, sou um cristão evangélico batista. Amo minha denominação, mas sou o primeiro a pular fora no dia que liderança, diretoria da convenção assumir algum princípio ou algum ensinamento que seja contrário às Escrituras. Sou o primeiro a sair fora. Porque a minha regra de fé e prática é a Bíblia. O meu manual de condução são as Escrituras, é a Bíblia Sagrada. Eu não negocio os princípios da palavra. Eu sou ortodoxo no que diz respeito à compreensão da palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Não contém, não é um princípio, não são preceitos morais e éticos. Não, é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, cada A, cada J, cada tio, cada vírgula, é voz de Deus para nós. E muitos de nós evangélicos, estou generalizando, por favor, entenda,
permitimos e geramos e criamos ídolos no nosso coração. Ou é a denominação, ou são os líderes espirituais, pastores, apóstolos, paipóstolos, patriarcas, bispos, sei lá, o demiurgo, quarta pessoa da Trindade, não sei. Porque teve um aí que se denominou apóstolo na finalzinho da década de 90, anos 2000 no Brasil. Aí começou a aparecer um monte de apóstolo. Aí falou assim, não, apóstolo para mim não serve mais, agora eu sou paipóstolo. E aí só que paipóstolo ficou um negócio meio feio, né? Aí ele desistiu do paipóstolo e ficou, eu sou patriarca. Patriarca do quê, rapaz? Então, e as pessoas vão atrás. E eu estou falando de um extremo, mas vou falar daquilo que é sutil também. Quando muitas vezes nós começamos a compartilhar os memes e as falas e as frases de líderes religiosos do Brasil e fora do Brasil, e fazemos da fala dele a nossa verdade, não a palavra. Ídolo. A partir do momento que eu começo a defender demais um escritor, um autor, um pastor, eu estou me fazendo idólatra. E isso, Jesus, ele fala para os, isso tem que ser derrubado em vocês. Quando isso começar a cair dentro do coração de cada crente, então nós estamos chegando próximo do fim. Porque desde que o mundo é mundo, o ser humano ele cria para si os seus deuses e os seus ídolos, e o ser humano não consegue adorar o Deus invisível, real, sem que ele tenha alguma muleta ou amuleto ou algum penduricalho. E isso tem acontecido no meio evangélico também, no meio cristão também, lamentavelmente. Lamentavelmente. Às vezes o nosso ídolo é o irmãozinho, a irmãzinha de oração. Glória a Deus pelos irmãos e irmãs de oração. Mas a minha Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, me dando livre acesso ao Santo dos Santos. Eu posso entrar na presença de Deus a hora que eu quiser, quando eu quiser, em nome de Jesus. Eu não preciso que ninguém, a não ser o Espírito Santo, interceda por mim. Eu preciso da oração dos irmãos, precisamos orar uns pelos outros? Precisamos. Mas muitos fazem do irmãozinho de oração, porque recebeu um dom de Deus, permitem que ele se torne um ídolo dentro do coração. Eu vou porque a oração do fulano de tal, a pregação do fulano de tal, a palavra, e Jesus ele falou assim, olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. O Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo, Ele está começando a derrubar os ídolos dentro de nós. Sabe por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. O povo não entendeu. A glória do povo de Israel não era o seu templo, era o Deus do templo. A nossa glória não é nossa denominação, não são nossos templos, não são nossos líderes espirituais, nossos pastores, temos que respeitá-los, temos que honrar. Não, mas a nossa glória é Cristo Jesus. Então isso precisa começar a cair dentro de nós. E durante muito tempo a gente percebe, nesse momento mais do que nunca, nós estamos vendo, é perceptível aqueles que permitiram que esses ídolos fossem construídos dentro de si. E é interessante, eu ouvi uma palavra uma vez, eu não me lembro agora o autor, eu não me lembro quem falou, mas a frase é mais ou menos assim, que quando nós permitimos, ou quando nós construímos ídolos dentro de nós, a gente sempre vai trocar aquele por um que nos ofereça mais do que o que nós temos. Não, eu não vou ficar aqui nessa denominação,
porque essa denominação não me oferece, lá na outra me oferece isso, me oferece aquilo. E não, aqui eu não tenho, então eu vou para outra. Aí eu não vou seguir esse pastor, porque esse pastor fala uma coisa que eu não gosto, então eu vou seguir o outro, porque o outro fala o que eu gosto. Jesus fala que tudo isso tem que cair dentro de nós, e vai cair. Jesus está derrubando os ídolos que foram construídos na nação brasileira e fora dela. Onde estão os artistas gospel? Onde estão os pregadores de cachês milionários que cobram 10, 20 mil por uma noite de pregação? Onde estão? Onde estão os cantores que cobram 100 mil reais por um cachê para fazer uma marcha para Jesus, um evento cristão? Onde estão? Deus está derrubando eles. Não vai ficar pedra sobre pedra. E isso pode considerar, meu irmão, uma evidência do fim dos tempos. Porque o Senhor restauraria a sua casa, Israel. O Senhor está adornando a noiva, porque Ele vem buscar uma noiva santa, imaculada, adornada para si. Qual é a carta do Apocalipse, a carta à Laodiceia? Qual é o conselho de Jesus para Laodiceia? Não, você diz que tem ouro. Você diz que suas vestes são bonitas. Você diz que tem uma visão excelente. Você é pobre, segue nu. Aconselho-te que de mim compre colírio para os teus olhos. Aconselho-te que compre ouro refinado no fogo e roupa para cobrir a sua nudez. Agora Deus está nos desnudando. Deus está mostrando a realidade de sua igreja para envergonhá-la? Não. Para limpá-la. Para purificar ela. Para adornar ela, porque Ele vai vir buscar um povo santo e de boas obras. E eu quero cantar que eu sou um dos tais. Eu quero estar junto daquela multidão, ao passarmos o Jordão unidos e entrarmos no céu, veremos lá tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Eu quero fazer parte desse povo. Para isso nós precisamos derrubar os ídolos que construímos dentro de nós e adorar apenas a Deus, a Cristo Jesus, ao Espírito Santo, o nosso Senhor. Tudo isso está acontecendo, são evidências do fim. A segunda evidência que nós encontramos nesse pequeno trecho que nós lemos, do verso 1 ao verso 14, é que precisamos estar atentos para que a enganação, porque a enganação vai aumentar e aumentar muito. Agora, essa enganação, gente, não é uma enganação escrachada, ela é sutil. Veja, o texto vai dizer, Jesus falando, quando eles perguntam para Jesus, Jesus, quando vai ser esse tempo do fim? Quando vai ser esse tempo, quando que vai ser a consumação dos séculos? Quando que vai terminar tudo isso e o Senhor vai reinar eternamente, o Senhor vai tomar o seu trono? Quando que isso vai acontecer, Jesus? Aí Jesus começa a conversar com eles, olha, ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. E eu gosto muito desse termo no original, no grego, esse vede que ninguém vos engane, que esse vede é uma pesquisa minuciosa, é uma análise, é um olhar cuidadoso. Vede que ninguém vos engane. Olha, analise com cuidado. Preste bastante atenção para que você não seja enganado. E aí ele continua dizendo, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Talvez a onda e a moda desses Cristos que já acabou um pouco, né? Porque eu me lembro, minha adolescência foi o auge do Henrique Cristo, né? Meu pai.
Depois eu descobri que tinha um outro lá, um cara lá não sei de onde que é, de um país ali na América Central, até morreu há uns 3, 4 anos, que ele se chamava Jesus Homem, que era o 666. O pessoal tatuava o 666 e ele era a reencarnação de Jesus, e que o 666 a igreja não sabia interpretar, e ele descia lendo o Papa, falava mal de todo mundo, né, casado com 3, 4 mulheres. E aí o cara morreu, ele falou que o corpo dele seria glorificado, e ele ia governar, eu acho que é Crescendo em Graça o nome da seita. E o cara se denominava Jesus. Lá na Rússia, o que também se denominava Jesus lá, não é na Rússia, na Polônia, se eu não me engano, também ficou doente e está quase às mínguas, morrendo. E tempos em tempos vem aparecendo aqueles que se dizem reencarnação de Jesus. Mas os crentes já estão espertos com isso daí, né? E ninguém mais acredita nesses aí que se denominam Jesus. Mas tem um outro ponto, que você vai continuar lendo, que diz o seguinte: vai se levantar, vamos falar dos princípios das dores, e olha o que diz: levantar-se-ão, versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Talvez nós estamos até blindados com relação aos falsos cristos, mas o que dizer dos falsos profetas? E aí a pergunta é: como que nós percebemos e diagnosticamos um falso profeta? Simples. Você tem cuidado na leitura das Escrituras? Você tem vida devocional? Você lê as Escrituras diariamente? Você medita nela de dia e de noite, como diz a palavra de Deus? Você guarda ela no seu coração? Você busca o conhecimento, cresce na graça, no conhecimento de Deus? Você está diariamente envolvido numa vida devocional, lendo a palavra de Deus, analisando, sendo um crente bereano, analisando as Escrituras, analisando inclusive a pregação dos seus pastores, para ver se condiz com aquilo que a Bíblia diz. Porque o falso profeta, ele distorce a palavra de Deus. Ele deturpa as Escrituras. Ele desconsidera a palavra de Deus. Ele diz que nem tudo na Bíblia é a palavra de Deus. Ele diz que nós não podemos olhar a Bíblia com um olhar literalista. Nós precisamos olhar para a Bíblia e ver que a Bíblia tem muita fábula na Bíblia. E eu já vi pregador desses de arrastar multidão. Pregador desse coisa lá que acontece lá em Camboriú, falando isso. Falso profeta. Que vem pregar novas revelações, como aquele que tem Jesus no nome lá dos Estados Unidos, mas acho que de Jesus não tem nada, que escreveu um livro chamando A Nova Revelação do Céu, e deu para o livro dele status de inspiração bíblica. Falso profeta. Então, tudo aquilo que estiver contrário às Escrituras Sagradas, falso profeta. O próprio apóstolo Paulo, ele diz à igreja: se mesmo que um anjo venha do céu e pregue outro evangelho além do que já fosse pregado, nos quais vocês estão alicerçados, que seja este anátema. E a palavra anátema é amaldiçoado, uma maldição eterna. Mas o que o falso profeta é tão sutil? Porque o falso profeta, ele tem um poder de persuasão muito grande, e ele vai trabalhar dentro do tripé do engano do ser humano, que é o quê? Todo ser humano, ele tem alguma ganância. Todo ser humano tem alguma ganância. E os falsos profetas se valem da ganância humana. Todo ser humano tem algum medo.
E o falso profeta se vale dos medos humanos. Todo ser humano carrega alguma culpa. E o falso profeta também apela para a culpa. Então nós precisamos olhar para aquilo que Jesus está falando para os discípulos e olhar para o nosso tempo e, a partir das Escrituras, perceber que nós estamos inseridos nesse tempo que tem se levantado muitos e muitos falsos profetas, e o pior de tudo, muitas vezes nós batemos palma, porque ele fala coisas que o apóstolo Paulo vai dizer lá na carta a Timóteo, no segunda carta, no capítulo 2, palavras que causam comichões nos ouvidos. Sabe o que é comichão no ouvido? Aquela coceirinha, né? Alguns pegam o cotonete e começam a dar aquela coceirinha, e você, é comichão nos ouvidos. É uma coceira que de certa forma dá até um prazer, quando você... Palavras que vão mexer com o teu ego, mexer com a tua ganância, mexer com o teu medo, a tua culpa. E eles têm esse poder de oratória, esse poder persuasivo. Eu não sei quantos já assistiram, mas eu já assisti. Antes de assistir, eu li o livro Nada a Perder. E, sinceramente, a gente sabe que é um baita de um picareta, um baita de um pilantra, mas que tem uma oratória e um poder de persuasão tremendo. Alguns vão atrás, porque estão embebidos em sua ganância. Outros, por sua fragilidade, necessidade de cura. E esses falsos profetas começam a prometer, prometem e prometem e prometem, mas não estão alicerçados na palavra de Deus. E Jesus falou para nós, cuidado com os falsos profetas. Eles vão enganar muitas pessoas. Eu me preocupo, irmãos, com esse tempo que nós estamos vivendo. O irmão Tiago, ele fez lá na congregação da Vila Brás uma série de mensagens sobre escatologia. E desde daquela série de mensagens que ele fez lá, ele me convidou para compartilhar em um dos dias. Desde aquilo a gente conversou algumas vezes, mas desde aquilo eu venho me preocupando com o rumo que nós estamos tomando por não mais falarmos sobre a razão da nossa esperança, que a volta de Cristo é a nossa viva esperança, irmãos. E nós estamos tirando os olhos disso e colocando os olhos naquilo que é periférico, naquilo que é marginal. Veja, o apóstolo Paulo diz, eu continuo com os meus olhos fixos no alvo. O autor aos Hebreus, ele nos aconselha, coloquem os olhos em Jesus, autor e consumador da fé. E eu percebo que nós, e eu estou generalizando porque todos nós estamos inseridos nesse contexto, irmãos. Da igreja, tirar os olhos de Jesus e começar a colocar os olhos naquilo que é periférico, naquilo que é marginal. E discutindo coisas que são conversas infindáveis, que não levam a lugar nenhum. O apóstolo Paulo diz que tem muitos que parecem aquelas... se entra em discussões infindáveis. Então, o que Jesus está falando para nós, olha, isso vai acontecer. Vai aparecer falso profeta, e não acho que o falso profeta, ele é aquele cara que fala contra Jesus. O falso profeta é aquele cara que fala contra Deus. Não. O falso profeta é aquele que Jesus, e eu quero chegar ao final,
lendo esse texto. Mateus 7, a partir do 21. Porque olha o que Jesus diz acerca de algumas personagens. E esse texto, ele é um texto assim, é uma marreta na nossa cabeça. Olha o que diz. 7, versículo. Começa que ele fala sobre os falsos profetas. Começando ali no versículo 15. Olha, vamos ler a partir do versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não poderá a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Isso aqui diz respeito ao fogo eterno. Ao versículo 20. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A pergunta é: qual é a vontade do Pai que está no céu? A vontade do Pai que está no céu é que nós tenhamos Ele como nosso único Senhor, Cristo como nosso Salvador e Senhor, e que, adotados como filhos, nos comportemos como servos. Nós somos chamados para servir ao Senhor e viver para Ele. Eu fui embaixador do Rei, o Dedé também foi embaixador do Rei, e nosso compromisso, Dedé, prometo, esforçar-me por uma vida digna de um embaixador do Rei, guardar meus lábios da mentira, da impureza e de tomar o nome de Deus em vão. Dar tudo o que puder, estudar a vida de grandes missionários, na palavra de Deus, nos livros missionários, dar tudo o que puder para o sustento de missões e pelo meu trabalho ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. Ter uma vida pura, dizer sempre a verdade, corrigir os meus erros, seguir a Cristo Rei. Se assim não for, para que nasci? Então, veja, nós nascemos e fomos salvos para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. E Cristo é o maior exemplo de serviço, de humildade. O nosso mestre, o nosso Senhor, aquele que pegou uma bacia com uma toalha e lavou os pés dos discípulos e depois disse para os discípulos: se eu fiz isso para vocês e sou mestre de vocês, façam uns pelos outros, porque vocês foram chamados para servir. Agora olhe o orgulho do falso profeta. Muitos naquele dia, versículo 22, hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Jesus, calmamente, como cordeiro manso, como príncipe da paz, vai olhar para esses e vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Falso profeta, profetiza em nome de Jesus. Falso profeta, expulsa demônio. Falso profeta, opera milagres.
Mas o coração deles é cheio de ganância, cheio de iniquidade, cheio de desejo torpe. O desejo deles, o coração deles é a ganância, é o orgulho. São as pompas da vida. Que Deus nos livre, Deus nos dê discernimento desses falsos profetas. E que Deus nos encha de sua graça e misericórdia, para que nós nos comportemos como servos. Servos. Para isso fomos chamados. Por isso que, nesse tempo, uma das evidências do fim é que existem no nosso meio muitos falsos profetas. Nós precisamos tomar cuidado, porque eles são experts em convencer você, em nos convencer de que eles estão certos e nós estamos errados. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Seja o homem sempre mentiroso e Deus sempre verdadeiro. Só a palavra minha é suficiente. Eu vou cuidar, observando a palavra de Deus, para que eu não seja vítima dos falsos profetas. Porque eu também sou suscetível, irmão. Todos nós somos. Ninguém está blindado. Ninguém está blindado. Então, o que evidencia o fim? Nós precisamos perceber. Primeiro, tudo o que está acontecendo com o propósito de derrubar os ídolos que foram colocados no lugar de Jesus. Jesus vai voltar para buscar uma igreja que o adora em espírito e em verdade, uma igreja que é santa, uma igreja que é imaculada, uma igreja que foi preparada por Ele, uma igreja provada, uma igreja restaurada, uma igreja totalmente limpa, lavada no sangue de Jesus. É essa igreja que Ele vai voltar para buscar. Por isso, todas as coisas que vão acontecendo nos tempos, elas acontecem com o propósito de nos melhorar, sempre. Eu gosto quando o apóstolo Paulo fala assim, a tribulação que você está passando vai gerar em você uma experiência. Essa experiência vai gerar em você uma esperança. E essa esperança não morre, porque o nome dela é Jesus. A breve e momentânea tribulação está produzindo em você um eterno peso de glória. O Senhor está nos preparando, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Então nós não podemos ter ídolos dentro de nós. Não podemos. E segundo, o que evidencia o fim, é que o que tem de falso profeta, meu irmão, vestidinho de ovelha, mas por dentro é lobão. Deus nos livre disso. Deus nos livre disso. Uso uma palavra do pastor Francisco que ele me falou agora, antes de começar aqui o culto. Permite-me, pastor Francisco. Permite-me. Pastor Francisco, nós conversávamos ali, ele falava assim, olha, pode ter 500. Se 499 desistir, mas um permanecer, valeu a pena por aquele um. E eu penso assim também, irmãos. Porque as coisas vão acontecendo. As tribulações vão aumentando. Porque o Senhor, Ele está interessado em passar uma peneira na sua igreja e purificar a sua noiva. E aquele que está disposto, lá em Apocalipse diz que aquele que está limpo, limpe-se ainda. Mas aquele que está sujo, suje-se ainda. E nesse tempo de alvejar de Cristo sobre a igreja, aqueles que não querem ser alvejados não vão suportar. Não vão suportar. Que o Senhor nos dê graça para nós percebermos essas evidências do fim. Vamos ficar em pé? Eu vou estar orando, ministério de louvor.
Que o Senhor complete essa palavra nos nossos corações, irmãos, porque eu sou apenas um mensageiro, eu sou aquele que compartilha aquilo que Deus tem falado aqui, Deus tem tratado. Nesse tempo, como Deus tem nos tratado, como Deus tem trabalhado em nós nesse tempo que nós estamos vivendo, talvez mais do que a gente talvez tenha sido tratado em outros tempos, o Senhor tem nos tratado agora nesse tempo. Nós precisamos estar atentos, porque muitos sinais estão maiores ainda do que antes. Tem gente que talvez vai falar, mas a minha avó já falava, a volta de Jesus é falar desde o tempo dos apóstolos, irmãos. Mas os sinais, da forma como eles estão acontecendo hoje, nunca aconteceu outrora. São evidências que o Senhor está nos dando, para que nós possamos estar preparados, ouvindo a palavra e se alicerçando nela. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso. E o Senhor não deixa as suas ovelhas se desgarrarem do seu aprisco. Tua palavra diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e conhecem. Senhor, que nós possamos estar atentos à sua voz. Porque nós vivemos num tempo de tantas vozes que dizem ser tua voz, mas são vozes de ladrões, salteadores, lobos. Mas aquele que é do teu aprisco ouve a tua voz e conhece a voz do pastor. Aguça os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz, Pai. Atender o teu chamado e entrar dentro do propósito que o Senhor está estabelecendo neste último tempo da igreja. Senhor, nós precisamos a cada dia ser santificados pelo teu Espírito Santo. Precisamos a cada dia ser purificados pelo Senhor, a fim de que sejamos encontrados, Pai querido, vigilantes, como as virgens prudentes, possamos nos encher do azeite do Senhor. Nos ajuda a perceber, Pai, essas evidências, a fim de que não sejamos enganados. Oramos, Pai, porque cremos na tua palavra, que é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. O Ministério de Louvor vai estar cantando. Após o Ministério de Louvor cantar, nós estamos despedidos. Obrigado por aqueles que nos acompanharam. Vamos adorar a Deus juntos e ir para os nossos lares, refletindo sobre aquilo que o Senhor tem falado conosco. Deus nos abençoe. Mensagem de fé e esperança. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificação. Deus abençoe e até o próximo vídeo.